Isaías capítulo 35. Assentados, mas sempre reverentes, meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Amém? Palavras do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra, e agora, Pai, pela iluminação do teu Espírito Santo. Pedimos que essa palavra, ó Deus, possa entrar profundamente nos nossos corações, que ela possa ser compreendida, ó Deus, e que nós possamos juntos ouvir a tua voz, porque o nosso desejo, Senhor, é que a tua palavra seja o alimento da nossa alma, o alimento da nossa vida. Essa oração, ó Deus, nós fazemos a ti, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o tema Um Oásis no Deserto. Um Oásis no Deserto. Eu creio que você sabe, se lembra o que é um oásis. Para você que talvez está meio na dúvida, meus irmãos, talvez você já tenha assistido algum filme, algum desenho ou algum seriado em que os personagens, em alguma travessia no deserto, eles acabam se perdendo. Nessa condição, normalmente eles estão sofrendo debaixo daquele sol escaldante, com pouca água, com pouca comida, praticamente sem forças para seguir adiante, para seguir em frente. Nessa situação, um oásis é aquele lugar completamente inesperado, encontrado muitas vezes sem explicação, no meio do nada, no meio do deserto, onde a água, plantas, vegetação, árvores, frutos, enfim, tudo o que um ser humano precisa para ter um momento de respiro, um momento de descanso, um momento de renovo, para poder seguir em frente na sua caminhada. Esse texto de Isaías 35, que a gente acabou de ler, ele nos mostra um oásis da parte de Deus para o povo de Judá, em um dos momentos mais delicados, um dos momentos mais difíceis da sua história. Apenas para a gente relembrar rapidamente, o profeta Isaías profetizou do ano 740 ao ano 700 a.C. Nesse período de 40 anos, ele foi o profeta do Senhor durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos no reino do sul, no reino de Judá. E curiosamente, meus irmãos, esse ano de 740, o ano em que Isaías começa a profetizar,
marca justamente o fim de um período de 50 anos de paz que estava sendo vivido tanto pelo reino do norte, Israel, como pelo reino do sul, Judá. Justamente naquele ano de 740, as profecias do Senhor, dadas através da boca de Amós, Oséias e Miqueias, inclusive Oséias a gente estudou no último domingo, essas profecias do Senhor começam então a se cumprir. Como castigo da parte de Deus, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa da idolatria de Israel, no ano de 722 a.C., o poderoso império assírio invade, domina e acaba de uma vez por todas com o reino do norte, o reino de Israel. E passados alguns anos, meus irmãos, com o domínio assírio, o reino do sul, Judá, passa a ter ao norte um vizinho muito perigoso. E ele é perigoso porque ele tinha planos para fazer com Judá a mesma coisa que havia sido feita com Israel. E por que eu estou lembrando vocês disso? Porque a maior parte do ministério de Isaías acontece justamente nesse contexto. Esse contexto de ameaça, esse contexto de perigo iminente. Isaías ele estava em Judá, e Isaías de modo especial era o profeta de confiança do rei Ezequias. E ele estava tanto ao lado do rei como seu conselheiro, como profeta do Senhor, como também estava ao lado do povo, na terrível ocasião em que Senaqueribe, o rei da Assíria, dominou as principais cidades de Judá e marcou e cercou Jerusalém. Os irmãos aí do fundo, eu estou conseguindo ouvir a conversa de vocês daqui. Se vocês puderem falar um pouquinho mais baixo, eu agradeço. Agora imaginem, meus irmãos, como é que estava o coração do povo de Israel diante daquela situação. Sabendo o que havia acontecido com o seu vizinho do norte e sabendo que o mesmo terrível castigo agora já estava às portas das suas casas. Não há dúvidas de que eles estavam consumidos pelo medo, não há dúvidas de que eles estavam consumidos pela ansiedade, não há dúvida, meus irmãos, de que eles tinham muita desconfiança do que aconteceria. Talvez eles se perguntassem: será que vai acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Israel? Será que eles seriam destruídos? Ou será como assim aconteceu em tempos passados? O Senhor interveria de forma poderosa, de forma sobrenatural, para derrotar de forma miraculosa o exército inimigo? Eles simplesmente não sabiam o que viria pela frente. O fato é que aquele cenário era de fato um cenário terrível. Talvez eles estivessem se sentindo como que num deserto, num lugar seco, num lugar sem vida, onde eles olhavam à sua volta e eles não viam absolutamente nada que pudesse dar esperança para eles. É nesse momento, por intermédio da boca de Isaías, que o Senhor mostra um oásis para eles. Agora, meus irmãos, pensem no texto que nós lemos há pouco, à luz desse contexto que eu acabei de mostrar para vocês. Não era um verdadeiro oásis? Não era uma verdadeira palavra de esperança? Nos 2 primeiros versículos do capítulo 35, nós vemos a cena desse oásis, desse vislumbre de esperança surgindo no horizonte. O texto diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. O que se destaca no início desse texto, pelo menos na minha opinião, é a beleza poética que nós encontramos na profecia. O sofrimento e a tristeza do deserto, segundo o texto, seriam substituídos pela alegria. No ermo, meus irmãos, ou seja, onde antes não havia absolutamente nada, era um grande vazio, agora seriam encontrados frutos, agora seriam encontrada exultação, que é uma expressão de alegria ainda mais intensa.
O versículo 2 qualifica e acentua para a gente como serão essas coisas. O texto fala que esse florescer, ele seria abundante. Essa alegria, essa exultação seria imensurável, não seria capaz de ser medida. Ali, meus irmãos, nesse oásis, o povo de Deus encontraria um lugar glorioso. E aí, de forma muito sábia, utilizando o contexto geográfico de Israel, os cenários que eles já conheciam, o Senhor diz que seria glorioso como o Líbano e esplendoroso como o Monte Carmelo e a planície de Saron. E tudo isso, meus irmãos, vai acontecer um dia, porque segundo Isaías, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. A glória, o esplendor, a majestade de Deus só podem ser vistas, só podem ser contempladas, meus irmãos, quando Deus está presente no meio do seu povo. O que o texto está nos dizendo é que esse oásis, onde as flores brotam em meio ao deserto e onde há profunda alegria, só pode ser encontrado na presença do nosso Deus. Só pode ser encontrado onde o Senhor está. Ou seja, a presença de Deus ao lado do seu povo é, portanto, o seu oásis. Mesmo que a situação fosse terrível, mesmo que eles olhassem para o lado e não encontrassem nenhuma esperança, tão somente em Deus e na sua gloriosa presença, eles poderiam encontrar tudo aquilo que eles necessitavam para enfrentar e para vencer aqueles momentos difíceis. Por causa dessa certeza, meus irmãos, é que a continuidade do texto nos diz algumas ordens do Senhor. Olha o que o versículo 3 e 4 fala: fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Meus irmãos, quando Deus olhava para aquele povo, Ele os via abalados de tal forma que os seus joelhos tremiam. As suas mãos eram vacilantes, eram incapazes de empunhar, de segurar uma espada, de ir para a batalha. Muitos deles tremiam tanto de medo que não conseguiam até mesmo ficar em pé. E a palavra de Deus para eles, junto com o que já havia sido falado, é: fortaleçam essas mãos, firmem esses joelhos, porque a minha presença gloriosa está no meio de vocês. E pela minha presença gloriosa estar no meio de vocês, o deserto vai florescer. Vocês se alegrarão com aquilo que eu vou fazer e vocês verão a minha glória. E o Senhor continua e diz para o seu povo também: digam aos desalentados de coração, ou seja, não apenas firmem as suas mãos, firmem os seus joelhos, mas falem para aqueles também que estão com medo, fale para aqueles que estão sem ânimo, sem coragem, sem esperança nenhuma: sejam fortes, não tenham medo. E a sequência do texto mais uma vez nos mostra do porquê eles não deveriam temer. Eis aí está o Deus de vocês. Olha que motivo mais poderoso que a gente tem na nossa vida para não temer, para não sentir medo, para ter esperança. Eis aí o Deus de vocês. A presença gloriosa do Senhor caminha ao lado de vocês. A presença do Senhor está com vocês o tempo todo. Sejam fortes e não temam, porque Deus está aqui. Ele é a nossa vingança, é Ele que vai se levantar contra os nossos inimigos, é Ele que defende a nossa causa. E Isaías termina esses versículos dizendo: Ele vem e nos salvará. Ele vem e nos salvará. Continuando, meus irmãos, versículos 5 a 7 nos mostram o que acontecerá quando ali no oásis de Deus a nossa vida for fortalecida,
e a alegria e a esperança voltarem ao nosso coração. Olha o que diz o texto: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. Essa parte do texto nos mostra que no oásis de Deus, no oásis que Deus tem preparado para mim e para você, milagres e maravilhas acontecem no meio do seu povo. Nós não estamos apenas diante da presença gloriosa. Essa presença gloriosa age poderosamente na nossa vida. O texto diz que nesse oásis os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam. Onde antes era um deserto seco e sem vida, torrentes de água brotarão e muitos frutos serão vistos para a honra e para a glória do Senhor. Por fim, meus irmãos, versículos 8 a 10 falam assim: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Olha que imagem mais linda, meus irmãos. O texto termina nos mostrando que no oásis da presença gloriosa de Deus, nós encontramos um caminho. Mas ele não é o caminho qualquer, ele é o bom caminho, o caminho santo, e é um caminho exclusivo, é um caminho que Deus prepara apenas para o seu povo. Isaías diz que quem andar por esse caminho não tropeçará e não será devorado por feras, pelo contrário, quem andar nesse caminho terá como companhia o próprio Senhor conduzirá aqueles que andam nesse caminho de volta a Sião, de volta à Nova Jerusalém, onde, segundo o texto, ecoando o Apocalipse capítulo 21, já não mais haverá tristeza, já não mais haverá gemido, mas uma profunda e eterna alegria. Amém? Que bênção para nós sabermos que nós temos esse oásis na presença do Senhor. Sem dúvida, meus irmãos, essa palavra de Deus para o seu povo naquele momento foi fundamental para que eles pudessem ser reanimados, fortalecidos e revigorados, para que eles estivessem prontos para enfrentar aquela ameaça assíria. Mas nós precisamos, ao final dessa mensagem, perguntar: mas e para nós? Como é que nós aplicamos essa profecia hoje na nossa vida, na nossa realidade? E é muito objetivo a forma como a gente faz isso. Como você bem sabe, meus irmãos, todos nós, vez ou outra, enfrentamos desertos na nossa vida, não é verdade? Não são desertos literais. Alguém aqui já foi para o Saara? Alguém aqui já foi para os Lençóis Maranhenses? Poucos têm essa experiência de viver literalmente num cenário geográfico como um deserto. Mas de forma metafórica, meus irmãos, espiritualizando, à luz do que a Bíblia nos mostra, vez ou outra, todos nós passamos por desertos. O deserto na vida do crente é um período de privação. Um deserto na vida do crente é um período de dor, um período de sofrimento, período de angústia, período de incertezas, de preocupações, um período de desesperança muitas vezes, onde a gente acha que a gente nunca vai conseguir transpor, vencer aquela barreira. Esses desertos são gerados pelos mais variados motivos. Problemas no casamento, problemas na criação dos filhos,
crises financeiras, crises nos nossos relacionamentos, desemprego, falta de dinheiro, escassez de recursos, os vícios que muitas vezes nos prendem, os pecados que às vezes teimam em se repetir na nossa vida e nos afastar de Deus. Enfim, são muitas coisas que podem nos conduzir ao deserto. E passar por essas coisas, como você sabe bem, a maioria dos irmãos é mais velho que eu, sabe até melhor do que eu, porque já teve muito mais experiência de deserto na vida. Passar por essas coisas não é nada fácil. E às vezes a semelhança do povo de Judá, a gente se sente muito fraco. A mão treme, o joelho vacila, a gente fica sem ânimo. Parece que nós estamos derrotados, meus irmãos, antes mesmo da gente se levantar para travar a primeira batalha. Se você já se sentiu assim, ou se você tem se sentido assim, essa noite a palavra de Deus está te lembrando, está nos lembrando que no meio do seu deserto, a presença gloriosa do Senhor é o seu oásis. A presença gloriosa do Senhor é o seu lugar de descanso, o seu lugar para respirar, o seu lugar para ser renovado. É no Senhor e somente no Senhor que nós somos fortalecidos, que nós somos nutridos. É no Senhor que a gente encontra descanso para a nossa alma. É no Senhor que a nossa esperança é renovada. É no Senhor que o júbilo, a alegria, a exaltação, a exultação da nossa vida voltam para os nossos corações. É a presença do Senhor, meus irmãos, que fortalece as nossas mãos para a batalha e firma os nossos joelhos para a gente permanecer em pé, independente do que aconteça. É no Senhor que nós encontramos a promessa mais segura, como o texto diz, a promessa de que Ele vem e nos salvará. Ele vem e nos salvará. A promessa de que Ele vem e enfrentará os nossos inimigos. Ele vem e vencerá as nossas batalhas. E sabe qual é a melhor notícia de todas? A melhor notícia de todas é que, pelo menos parcialmente, essa profecia de Isaías, ela já se cumpriu. Porque Deus já enviou a sua salvação. O Salvador, meus irmãos, já veio. Se você observar o versículo 4, ali nós encontramos uma promessa messiânica, quando o texto fala, Ele vem e vos salvará. Nós cremos que essa promessa já se cumpriu em Cristo. Nós cremos que o melhor de Deus na nossa vida, meus irmãos, já veio. O Senhor veio. O Senhor cumpriu os planos de Deus. O Senhor subiu naquela cruz, morreu, ressuscitou, nos salvou. E garantiu dessa forma um novo e vivo caminho até Deus, onde essa presença gloriosa do Senhor está no meio de nós. Onde esse oásis desce do céu para nós, por causa de Cristo. Por causa da sua vitória na cruz. Meu irmão, minha irmã, Ele lutou no nosso lugar. A batalha que nós não poderíamos vencer, que era a batalha contra o pecado e a morte, que já nos condenava ao inferno. Aliás, meus irmãos, Jesus é vencedor sobre todas as coisas. Inclusive, Ele já é vencedor diante de todas as aflições e dos problemas que você está enfrentando. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor fala, no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo em outras palavras? Fortaleça as suas mãos e firma os seus joelhos, porque eu estou do seu lado. E eu sou aquele que já venceu todas as coisas que você está passando. Eu sei o que é passar pelo deserto. Eu sei o que é passar por privação. Eu sei o que é passar por sofrimento. E esse Jesus se coloca ao nosso lado, como essa presença gloriosa de Deus, como o nosso oásis. Ele pega na nossa mão e Ele fala, nós vamos caminhar juntos. Nós vamos vencer juntos, porque eu sou o vencedor. Eu já triunfei sobre tudo o que você está passando. E não importa qual é o deserto, qual é a adversidade que está diante de você, porque com Jesus, meus irmãos, grandes coisas acontecem. Com Jesus os cegos vêm, com Jesus os surdos ouvem, com Jesus os coxos andam. Através da presença de Jesus, a sua vida pode ser restaurada, o seu casamento pode ser restaurado,
O seu relacionamento com seus filhos pode ser restaurado. Alguma doença que porventura você está enfrentando pode ser curada. A sua vida pode ser liberta da opressão de Satanás e uma infinitude de outras coisas, porque para Deus não há impossíveis. Amém? Perdão, irmãos. Partindo para o encerramento, eu estou falando sobre Jesus, e uma das coisas que mais me fascina em Isaías 35 é o fato da gente ver Jesus em cada um dos versículos desse texto. Você se atentou a isso? Cada um dos versículos desse texto fala sobre Jesus. Você quer um exemplo mais nítido e mais claro do que o versículo 8? Quando o texto diz assim: e ali haverá o bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Segundo a Bíblia, meus irmãos, quem é o caminho? Quem é o caminho? Jesus. Ele não é um caminho entre muitos. Ele é o caminho. É o único caminho. Aliás, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. A presença de Jesus não serve apenas para te conduzir para fora de um deserto, para fora de um problema que porventura você esteja enfrentando. A presença de Jesus serve para te mostrar o novo e vivo caminho até Deus, até a presença gloriosa do Senhor, até o nosso oásis que nós encontramos no Filho de Deus. Um caminho que nos conduz por esse mundo mau, que preserva a nossa vida, que nos ajuda a não errar, que nos ajuda a viver segundo a vontade de Deus, e um caminho principalmente que nos conduz até a linha de chegada. Um caminho que faz eu e você cruzar a linha de chegada. Pode ser que você tenha que conviver com o choro, pode ser que você tenha que conviver com o gemido, com a tristeza ainda por muito tempo. Mas meu irmão, minha irmã, nós temos uma promessa maravilhosa em Jesus, a promessa de que esse sofrimento jamais será eterno. Esse deserto, esse sofrimento um dia vai acabar. Olhem o versículo 10. O versículo 10 ele aponta para uma realidade futura. Ele aponta para o glorioso dia quando nós voltaremos para o céu, quando nós voltaremos para a nossa pátria celestial, Sião, a nova Jerusalém. Olha o que o texto diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só para ser meio pentecostal, né, pastor? Glória a Deus por essa certeza maravilhosa que a gente tem, meus irmãos. Os resgatados, os que estão trilhando o caminho santo, voltarão para casa um dia. E esse será um dia glorioso. Será um dia que a alegria que nunca acaba não será por coroa na nossa cabeça. Ninguém poderá tirar de nós. Um dia onde a tristeza e o gemido fugirão para nunca mais voltar. Essa é a certeza de que os desertos da nossa vida um dia chegarão ao fim. É a certeza que um dia eu e você andaremos por ruas de ouro. Nós andaremos por um lugar glorioso, onde a presença de Deus estará diante de nós e brilhará sobre nós por toda a eternidade. Um lugar onde o Senhor vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. E já não haverá, como o próprio texto diz, nem luto, nem pranto, nem dor, porque todos os desertos dessa vida já terão passado para nós. Enquanto esse dia não chega, que nós possamos continuar confiando e nos refugiando no nosso oásis, crendo, meus irmãos, depositando toda a fé do nosso coração, de que a presença gloriosa de Deus em Cristo Jesus nos sustentará e nos ajudará até o dia final. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.